Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus, por Ele nos conceder mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Também a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e ainda a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Cida Santos, é de Urânia, em São Paulo. Renato Rosa, é de Rondônia. Completou mais um ano de vida no dia 29. Parabéns, Renato Rosa. Creuza Santos, também é de Rondônia. José Maria de Oliveira, é de Paraupeba, em Minas Gerais. Jardileide Silva, de Jacobina, na Bahia, completando mais um ano de vida. Parabéns, Jardileide. Valdenice Cani, parabenizando a amiga Graça Brandão, de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, que completou também mais um ano de vida, dia 31, que foi ontem. Um alô especial para o Manuel Lameira, de Castanhal do Pará. No Pará, ele pede orações especialmente por Sandro Alex e Maria Eunice Pereira, problemas de saúde. Que Deus abençoe a todos. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti pela vida, por mais este dia, por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Uma vez mais pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos ter a nossa mente aberta para entendermos a Tua Palavra e colocarmos em prática em nossa vida. Abençoe a todos que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas. Dê a vitória conforme a Tua vontade. Abençoe o Renato Rosa, que completou mais um ano de vida também. Abençoe a Jardileide Silva, que está aniversariando hoje. Valdenice Cani, que ontem aniversariou, melhor dizendo, a Graça Brandão, que aniversariou ontem, parabéns. E todos os demais aniversariantes, Pai, que as Tuas bênçãos estejam sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Daremos sequência ao nosso estudo. Estamos esta semana falando a respeito de cantarmos ao Senhor em terra estranha. Não é fácil, né, irmãos, cantar em meio à dor e sofrimento, à tribulação. É triste, a gente não sente prazer, às vezes, né, forças para cantar, para louvar a Deus quando estamos sofrendo. Isso aconteceu com o povo de Israel quando estavam lá em Babilônia, cativos. Os babilônicos queriam que eles cantassem, louvassem a Deus, e eles então penduraram suas harpas no salgueiro, né, nos galhos dos salgueiros, e eles choravam. É claro que quando nós sofremos, passamos por um momento de dor, de perda, nós também choramos, mas o nosso coração precisa estar agradecido. Nós temos recebido vários comentários, e se vocês leem os comentários, vocês têm percebido ali como que as pessoas têm manifestado e como elas têm agido em momentos de perda, momentos de dor, e sendo agradecidos a Deus. E é o que nós precisamos fazer. Ontem nós até perguntamos aqui se Deus tem falado conosco. Com certeza, não é? Com certeza. Deus ele só não fala, irmão, se nós não buscarmos a presença dele em nossa vida. Se nós quisermos viver a nossa própria vida como se Deus não existisse, aí Deus não pode falar. Mas Deus, ele fala de várias maneiras, nos fala através da sua palavra, através desses estudos que nós estamos fazendo. Com certeza tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Deus nos fala através do seu Filho Jesus Cristo, que veio aqui neste mundo. Enfim, Deus tem várias maneiras de nos falar e que possamos estar ouvindo a voz de Deus. Agora, todos nós passamos também por momentos de tentação. Cada um é tentado de alguma forma. Isso nós sabemos. Ninguém está isento de ser tentado. E aqui, no Salmos 37, verso 1 e depois o verso 8, diz assim: Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Verso 8, Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Aqui, irmãos, a Bíblia vem nos falando a respeito de nós sermos tentados a querer
achar que os perversos são abençoados por Deus, que nós não somos, que Deus se esqueceu de nós. Até uma irmã comentou conosco que ela pensa que Deus não ouve a oração dela. Deus ouve todas as orações, irmãos. Nós temos que estar prontos para aceitar a vontade dele em nossa vida. E então o salmista vem dizendo que nós não deveremos nos preocupar com os perversos, nem ter inveja daqueles que praticam o mal. No Salmos 49, versos 5 a 7, também nós lemos na palavra de Deus: Por que terei medo quando vierem as dificuldades, quando inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagens de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente. Aqui, mais uma vez, o salmista falando que nós não deveremos temer quando nos vierem as dificuldades ou quando os perversos nos cercarem, porque eles confiam nos bens que eles têm, eles contam vantagem das suas riquezas. E então, mais uma vez, eu quero frisar aqui o que nós estamos falando hoje. Nós, às vezes, somos tentados a achar que nós não estamos sendo abençoados por Deus, que as pessoas que não temem a Deus, elas conseguem as coisas, elas prosperam. Isso, irmãos, é claro que podem prosperar, podem ter muitas coisas e nós não termos nada. Nós que tememos ao Senhor, nós que buscamos viver na presença dEle, às vezes Deus sabe por que nós não temos nada e as outras pessoas que não temem a Deus têm tantas coisas. Agora, o fim deles está já definido. Então, tudo aqui que a pessoa consegue é passageiro. Deus, às vezes, ele não permite que nós consigamos algumas coisas para que nós não coloquemos o coração naquilo que nós temos, nas posses, nos bens, nas riquezas. Lembram do jovem rico? Ele foi a Jesus perguntando, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, olha, guarda os mandamentos. E ele, eu tenho guardado todos os mandamentos. E Jesus falou, só falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e segue-me, terá um tesouro no céu. Ele saiu triste. Por quê? Porque o coração dele estava naquilo que ele tinha. E esse é o grande problema, irmãos. Às vezes nós nem temos tantas coisas e ficamos apegados àquilo que nós temos, sabendo que tudo isso vai passar. Quando nós lemos aqui no Salmos 94, versos 3 a 7 diz assim: Até quando, Senhor, até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Até quando falarão com arrogância? Até quando os que praticam o mal contarão vantagens? Esmagam o teu povo, Senhor, oprimem os que pertencem a ti, matam viúvas e estrangeiros e assassinam órfãos. O Senhor não vê? Eles dizem, o Deus de Israel não se importa. Vejam, irmãos, como que o povo temente a Deus é perseguido. As pessoas zombam de nós, podem ter certeza, as pessoas elas escarnecem de nós, porque às vezes nós sofremos, temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e eles estão bem. E então eles ficam nos afrontando. E então o salmista clama a Deus, Até quando, Senhor, até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? E às vezes então nós somos tentados a ficar pensando que Deus não está olhando para nós, que Deus não está nos abençoando. Irmão, só o fato de nós termos mais um dia de vida, isso é bênção. Às vezes as bênçãos que Deus nos concede não são grandes coisas, são pequenas coisas que acumuladas se tornam muitas coisas. Eu até sugeri a vocês, no início desta série, que tivesse um caderno e cada dia anotasse as bênçãos que Deus concedeu, um livramento, a saúde, e, enfim, são coisas que nós recebemos de Deus, o alimento que nós temos para comer, mesmo que seja um alimento simples, mas nós temos que comer. Bênção de Deus, a água para tomar, tudo isso nós temos que agradecer a Deus. E também no Salmos 125 e no verso 3,
Salmo 125, verso 3, o salmista escreveu: os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Então, os perversos não governarão a terra dos justos. Nós, irmãos, pela graça de Jesus, nós somos justos pelos méritos de Jesus, não pelos nossos méritos, pelos méritos de Jesus. E nós, os justos, herdarão a terra prometida, a terra que Jesus está preparando para todos aqueles que o temem e o aceitam. E os perversos, eles não governarão, eles não estarão nesses lugares. Então nós temos que nos alegrar e agradecer a Deus. Se nós lermos o Salmo 73, de 1 a 20, eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou ler alguns versículos e prestem atenção o que diz aqui o salmista. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Vejam, irmãos, é o que nós estávamos falando. E é o que nós, às vezes, ficamos comparando, né? O que os perversos têm e o que nós não temos. Então, o salmista diz aqui, foi Asaf que escreveu esse salmo. Ele diz aqui que ele quase tropeçou, quer dizer, ele quase abandonou a fé em Deus. Porque ele via os ímpios prosperando e os justos sendo aí ridicularizados pelos perversos. E então ele diz que ele teve inveja. A inveja, irmãos, ela destrói tudo, inclusive a nossa fé. Não nos comparemos com ninguém, não nos não tenhamos alguém como exemplo e eles têm e eu não tenho. Não, cada um é cada um. O que nós precisamos é ter fé em Deus, confiança em Deus, viver em comunhão com Ele. E o que nós tivermos que ter, Deus vai nos conceder. Se você puder, leia depois esse Salmo 73, de 1 a 20, e você vai ver o que Asaf vem dizendo aqui. No verso 27, ele diz assim: os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Então, irmãos, não abandonemos a nossa fé por causa de alguém que tem alguma coisa e nós não temos. Não vamos abandonar a fé pensando assim, agora eu vou conseguir tudo que eu quiser. Diz aqui que os que abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Então todos aqueles que se afastarem de Deus irão perecer. Que nós nos mantenhamos firmes, que nós não nos afastemos de Deus. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, verso 17, ele diz assim: lembrem-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Ele o julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes nessa terra. Então, Deus ele não favorece a um e em detrimento a outro, não. Deus trata todos igualmente. E Deus vai julgar a cada um segundo as suas ações. Que nós possamos ter confiança nesse Deus, que nós cremos nesse Deus que é poderoso e que, se for da vontade dele, ele ainda nos conceda o que nós temos vontade de ter, se for para a honra e glória do nome dele, do nome de Deus, e que nós não sejamos contados com os perversos e que nós também não nos afastemos dele por aquilo que nós conseguirmos, não coloquemos o coração nessas coisas. E eu pergunto a todos vocês, qual é a tentação que você tem sofrido em sua vida? Se quer comentar conosco, coloca aí nos comentários qual é a tentação em sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos, desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.